Pessoal, o objetivo dessa aula é a gente calcular o valor numérico de uma função modular, tá? Título da aula: valor numérico de uma função modular. Bom, antes disso, antes de eu falar, eu queria dizer, que quando a gente vai calcular o valor numérico de qualquer função, a gente sempre tem o mesmo jeito. A gente calcula sempre do mesmo jeito como a gente calculava o valor numérico da função do primeiro grau, da função do segundo grau, da função exponencial, que a gente já estudou aqui no canal, da função logarítmica. Todas as funções têm o mesmo jeito de você calcular o valor delas, que é fazer isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Dada a função modular do tipo f de x igual ao módulo de x, calculamos o valor da função f no ponto x0 calculando o f de x0. Da seguinte forma: a gente tem aqui a função f de x igual ao módulo de x. Se você quer saber o valor da função em algum ponto, por exemplo aqui no ponto x0, você pega, tira o x e bota x0. Módulo de x0 é o próprio x0. Certo? O que significa isso daqui? Significa que se eu quiser calcular o valor numérico de uma função em algum ponto, eu tiro o x da função e substituo lá, o ponto que eu quero, e eu calculo o valor da função naquele ponto. Vamos ver aqui num exemplo, para ficar claro para todo mundo entender. Calcule o valor da função f de x igual ao módulo de 2 mais x nos seguintes pontos. O primeiro ponto aqui, é para o x igual a 2. Então, eu quero saber o valor da função no ponto 2. O que eu faço? Calculo o f de 2. O que é calcular o f de 2 nesta função aqui? Eu venho na função, calcular o f de 2, tiro o x e põe 2. Então, vai ficar 2 mais 2, que vai dar 4. Módulo de 2 mais 2. 2 mais 2 é o módulo de 4, que o módulo de 4 é o próprio 4. Aí você tem que lembrar lá da definição de módulo, tá? É importante, a definição de módulo tem que estar sempre na cabeça. Qual que é a definição do módulo? Quando você tem um número maior ou igual a zero, você mantém o número que está dentro do módulo. Por exemplo, 4 é um número maior ou igual a zero, então mantém o próprio 4. Agora, se você tem um número que é menor do que zero, a resposta é o oposto do número que está dentro do módulo. Certo? Por exemplo, se o módulo aqui fosse menos 4, o módulo de menos 4 seria 4, Porque é o oposto de menos 4, que é 4. Só que aqui deu positivo, então tranquilo, mantém ele mesmo. Aqui embaixo, no ponto x igual a menos 2. No ponto x igual a menos 2, eu vou calcular o f de menos 2. Calculando o f de menos 2 vai dar 2 mais menos 2, Aí vai ter a regra de sinal aqui, Mais com menos vai dar menos. Fazendo 2 menos 2 vai dar 0. E o módulo de 0 é 0. Tá? Não confunda, não se esqueçam. O módulo de 0, lá na definição, é x maior ou igual a zero. Os valores que são maiores ou iguais a zero, você mantém o valor que deu aqui dentro do módulo. Nesse caso deu zero, então o módulo de zero é zero. Tá? Tem gente que às vezes a pessoa acaba se confundindo, aí vê módulo de zero e bota 1, bota que não existe, mas não tem nada disso. O módulo ele está definido para todos os números reais. A gente já viu isso lá no primeiro vídeo. Que a função módulo, o domínio dela é todos os números reais. Então, o módulo está definido para todos os números reais, certo? Bom, vamos ver aqui o próximo, no ponto x igual a menos 8. O que é calcular o módulo no ponto x igual a menos 8? É eu calcular o f de menos 8. Aí eu venho aqui na minha função, tiro o x e bota menos 8. A função é o módulo de 2 mais x. Então, vai ficar 2 mais menos 8. Aqui, 2 mais menos 8. Aí vai ter a regra de sinal aqui, Mais com menos dá menos. E aí eu copio 2 e copio 8, 2 menos 8 dá menos 6. Menos 6 é um número menor do que zero.
Então, a resposta do módulo de menos 6 é o oposto de menos 6, que é 6, ok? No ponto x igual a 10, o que é o calcular o valor da função no ponto x igual a 10? É calcular o f de 10. Aí eu venho aqui na minha função, tiro o x e bota 10. Aí vai ficar 2 mais 10. 2 mais 10 é 12. 12 é um número maior ou igual a zero, então conserva o próprio número que está dentro do módulo. O módulo de 12 é 12, certo? Depois a gente tem aqui, ó, x igual a 2 terços. O que é o calcular o valor da função no ponto 2 terços? É calcular o f de 2 terços. Aí eu venho aqui, ó, tiro o x e boto 2 terços. Vai ficar 2 mais 2 terços. Exatamente o que aconteceu aqui. Aqui a gente tem que tirar o MMC, né, ó. O MMC entre 3 e 1, né, escreve o 2 aqui em forma de fração, ó, vai ter... deixa eu pegar a caneta aqui para me escrever, porque senão tem gente que não visualiza, né, ó. Escreve tudo em forma de fração, 2 sobre 1 mais 2 terços. O mínimo múltiplo comum entre 3 e 1 é 3. Aí você faz 3 dividido por 1, que dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. E eu conservo, ó, o sinal que está aqui. Aqui é mais, então aqui também vai ser mais, certo? 6 mais 2 dá 8 sobre 3, ó, 8 sobre 3. O módulo de 8 sobre 3 é 8 sobre 3, certo? No ponto x igual a menos 4 quintos, é o calcular o f de menos 4 quintos. Então eu venho aqui na minha função, tiro o x e bota 4 quintos, menos 4 quintos, né, ó. Vai ficar 2 mais menos 4 quintos. Aí fazendo a regra de sinal aqui, mais com menos dá menos, certo? Aí vai ficar 2 menos 4 quintos. Aí de novo a gente escreve isso daqui, ó, em forma de fração e calcula o mínimo múltiplo comum entre 1 e 5, que é o próprio 5. Aí você faz 5 dividido por 1, que dá 5. 5 vezes 2, 10. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 4, 4. E aí, ó, conserva o sinal que está aqui, certo? 10 menos 4 dá 6. Copiei aqui o dividido por 5. E o módulo de 6 quintos é o próprio 6 quintos, ok? Penúltimo número aqui, ó, x igual a menos 28 terços, ó, menos 28 terços. Como que a gente faz? Calcular o valor da função no ponto menos 28 terços, aí eu vim aqui, ó, tirar o x e botar menos 28 terços. Então, o f de menos 28 terços é igual a 2, ó, que é o número que está aqui dentro do módulo, mais menos 28 terços. Na hora de fazer a regra de sinal aqui dá menos, né, mais com menos dá menos, vai ficar 2 menos 28 terços, ó. Exatamente o que ficou aqui. Escreve aqui em forma de fração para a gente calcular o mínimo múltiplo comum entre 1 e 3, que é o próprio 3. Aí você faz 3 dividido por 1, que dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 28 dá 28. E conserva o sinal que estava aqui, ó, que é negativo. 6 menos 28 dá menos 22. Aí eu copiei aqui o 3. Esta fração aqui inteira vai ficar negativa, né? Ó, vai ficar o módulo de menos 22 terços, né? Porque menos com mais vai dar menos. Então esse sinal de menos ele é comum à fração inteira. Como o módulo é negativo, menos 22 terços, o resultado é o oposto de menos 22 terços, que é mais 22 terços, né? 22 terços ali fica positivo, ok? Não precisa dividir, pode deixar o resultado em fração mesmo, tá? Por fim, x igual a raiz de 3. Eu quero calcular o valor da função no ponto raiz de 3. Então eu venho aqui, ó, tiro o x e bota raiz de 3. Vou calcular o f de raiz de 3. Vai ficar 2 mais raiz de 3. Quanto que é 2 mais raiz de 3? Né? O módulo de 2 mais raiz de 3 é o próprio 2 mais raiz de 3. Não precisa colocar o valor, né, 1,73 aqui aproximadamente da raiz de 3. Pode deixar ela assim mesmo, ok?